tarde, pode chegar mais. Entre Família está no ar, o seu programa preferido da Novo Tempo. Boa tarde, Cris. Boa Tá bonito tarde. com essa camisa. Verdade, até tomei banho hoje, animado na sexta-feira. Tá cheirosinho mesmo. Cheirosinho de desodorante, um negocinho por cima. Né? A gente vai, brincadeiras à Não, parte. mas ficou linda essa camisa em você, olha só. Ruama. A Ruama é fantástica, arrebenta. é bom demais. A gente fica sempre afinadinho aqui, ó, para receber você. Sabe por quê? Porque a gente gosta demais desse povo, né, Suzane? O povo nos recebe agora no sofá, a gente fica imaginando. O que é o estúdio aqui? Aqui nós temos uma câmera, luz e tal, mas aqui nessa câmera aqui a gente fica imaginando as pessoas que nos recebem, que nos abraçam, né? A gente acaba se conhecendo, né? Andando pertinho, e é por isso que cada coisa que acontece no Brasil, na vida das pessoas, a gente tenta trazer aqui, como a gente não tem um departamento comercial, a gente não é pressionado a pauta nenhuma. A nossa pauta é o seu coração, a sua vontade, a sua necessidade. Inclusive, o tema de hoje, eu estava me encantando, né? Porque hoje aqui é dia de aula, nossa especialista aqui, eu amo ela por demais, porque primeiro que é de uma humildade, né? E de uma sabedoria muito grande. Então hoje nós vamos falar de um assunto importante para todo mundo. Entendi. É que ele estava nos bastidores, sim, né, aqui, gente? Só conversando. Ele estava conversando com ela nos bastidores e assim, ó, com tanto conteúdo que ela tem para trazer pra gente. E olha só, hoje é sexta-feira, para muita gente pode ser correria aí para arrumar a casa pro fim de semana, né? Tá sentindo aquele cheirinho de comida, de bolo, de comida especial aí pro sábado. Mas olha só, fica com o ouvido aqui atento, porque pra você que é mamãe e tá assistindo a gente, tem filho agora que vai começar o ensino médio ou que vai começar já já. O assunto hoje é o novo ensino médio a partir deste ano, né? Um novo ensino médio foi lançado aí e a gente vai discutir do que se trata. Bom, ruim, importante, por quê? Verdade, já começando agora com mais um ano aí, né? Implementando, e claro que vai ser gradativamente até 2024, mas todo mundo vai ter que vivenciar. Fala-se muito desse ensino médio, eu tinha pego algumas transformações, assim, porque a gente olha o mundo inteiro e fala, por que aqui só aqui no Brasil é diferente? Inclusive a nossa especialista falou, Cris, realmente é só aqui no Brasil que não tinha. Agora a pergunta é, será que esse sistema ele vai beneficiar o aluno na hora que ele vai prestar o vestibular, por exemplo? Será que hoje as conexões entre o ensino público e privado, na hora de chegar, todo mundo vai, digamos assim, ter o mesmo ponto de partida da chegada? Por quê? Será que nos outros países existem outra condição? Será que lá nos outros países tem essa questão toda de vestibular? Não tem. Então, exatamente. Nossa, muita coisa pra gente discutir hoje, de pensar, viu? Né? Mas sabe o que eu fiquei pensando, Cris, com essas mudanças todas? Você lembra na sua época como foi o ensino médio pra você? Você tinha aquela noção de que foi pesado, que foi puxado? Lá na sua época? Vou colocar uma questão. Na minha época, inclusive na minha condição, como nós não tínhamos muito dinheiro, eu, com a maioria dos adolescentes, eu trabalhava o dia inteiro. Então eu tinha 15 minutos para escolher entre comer ou perder o primeiro período. Você escolheu qual? Comer, né? Às vezes eu comia, às vezes o primeiro período, às vezes eu não aguentava de cansaço, perdi os outros 2 períodos. E eu queria até avaliar a condição que eu cheguei, por exemplo, para prestar uma faculdade, né? Porque é um ponto de partida de quem tem pouco dinheiro. Eu queria saber até se esse ensino médio vai beneficiar todo mundo nessa largada e se o sistema vai ajudar. Porque eu acho maravilhoso você escolher as matérias. Eu sempre quis e eu acho que até a genialidade das pessoas tem que encarar. Mas tu aguenta aí que isso vai ficar na discussão junto com a nossa especialista, porque é ela que vai explicar pra gente. E você não sai daí. O Entre Família vai fazer um breve intervalo de 30 segundos, tá bom? Só respira e a gente já volta. Até mais. Muito bem, estamos de volta aqui no nosso programa Novo Ensino Médio. Eu pergunto para você de casa, tem alguma dúvida? Você gostou ou não sabe ainda? A gente vai dar um conceito, porque a nossa especialista vai desenhar esse quadro. E outra, eu vejo também pontos positivos. Como eu falei para você, nossa, essa questão da genialidade, você vai entender um pouquinho, né? Mas a gente tem que colocar o seguinte, fazer essas melancias se acomodarem na carroça, ajudando o caminho para que isso dê certo. Porque eu também não gosto de dizer, não vai dar certo. Não, a gente tem que apoiar. Adorei a ideia. Já fiquei pensando no meu filho fazendo o ensino médio. Falei, ufa. Só tem que pensar nele no vestibular também. Tem que pensar as duas coisas. E o sistema vai conectar. No meu caso, estou pensando nisso. Depois do vestibular, entendeu? Como é que fica isso aqui? Mas você de casa tem alguma dúvida? Manda para onde, Suzane? Manda agora para o nosso WhatsApp, o DDD é 12 98315 0249. DDD 12 98315 0249. Aproveita e já salva esse contato, já escreve aí Entre Família, porque esse é sempre o nosso número, sempre o nosso contato. E como você está sempre com a gente, pode sempre mandar suas dúvidas e a sua participação aqui
nos demais dias da semana. Então manda a sua dúvida sobre o ensino médio, se você está enfrentando alguma dificuldade aí, conta um pouquinho da sua realidade e compartilha com a gente, porque a nossa especialista vai comentar ou então tirar suas dúvidas, tá bom? Fechou? Vamos Ótimo, ali, vamos senhor. lá, gostei da dica. Tem que salvar Por no celular favor, tenha mesmo. bondade, que hoje está com a camisa tão bonita que eu vou ser gentil Gostei, com você. gostei. A Roma realmente abalou. E aqui nós temos o prazer de chamar ela, Cláudia, que já é prata da casa, você conhece, rostinho conhecido, uma voz maravilhosa, simpaticíssima. Sentiu falta do pastor Batistotti, pastor? Ó, beijo, a Claudinha sentiu o beijo. Pega aí, segunda-feira tem estreia dele aqui, tá? À noite, coisa boa. A Cláudia Siqueira é consultora educacional. Há mais de 30 anos na área de educação, historiadora, pedagoga, fez magistério, especialização em educação infantil, apresentou projetos de educação em várias regiões do Brasil, Japão, Estados Unidos, América Latina, Europa. E eu vou parar por aqui. Você já sentiu que a Claudinha, além de todo esse currículo, é uma simpatia, vai te explicar todas as tuas dúvidas. Cláudia, seja bem-vinda ao nosso programa. Super obrigada, né? Mais uma conversa, né, Cris? Sempre bom conversar e estar aqui com vocês. Espero poder ajudar dentro dessa pauta que está borbulhando aí na sociedade. Nossa, com certeza. Com 30 anos de experiência, Cláudia, eu tenho a certeza que você vai ajudar a gente. Eu falei para você, né, comentei nos bastidores, que quando eu vi o currículo da Cláudia, né, que seria a convidada de hoje, eu falei, uau, Cris, olha só com quem a gente vai ter o privilégio de discutir esse assunto que está pipocando, que é o tal do novo ensino médio. Eu não sei se a gente já começa perguntando o que muda ou se é mais importante a gente ir no conceito, Cláudia, o porquê dessa nova reestruturação. E aí eu vou deixar você escolher a resposta que você quer dar agora. Eu acho que, na realidade, a gente podia falar um pouquinho desse presente que o jovem está recebendo. Porque o novo ensino médio, que é um pouco do que vocês estavam falando ali, ele traz a possibilidade de escolher. O nosso jovem, ele vai para o mercado de trabalho, vai para a universidade e ele vai ter que ter uma ação autônoma. Mas ele trabalhava dentro da perspectiva de aprendizagem escolar com regulação externa. O que significa isso? Sempre alguém dizendo o que ele tinha que fazer. Então, como que você leva um jovem para um processo autônomo de aprendizagem se ele nunca pode escolher? Se não é questionado e não traz, porque está tudo já embalado. Então, tem que fazer. Tirar da embalagem e falar assim, como que você fazer arranjos, né? Como que você arranjaria? Qual é o teu propósito? O que que você gostaria? Ele não tem voz e ele não tem nem escuta. Então, eu acho que o grande ganho foi esse. Agora, eu espero que isso desça. Porque, vamos pensar, nem todo mundo está no ensino médio. Mas se eu venho nesse modelo mais... Nos anos anteriores. Isso. Eu preciso mudar também a educação básica, que toda a parte de Funde 1, de Funde 2, né, das séries iniciais e as séries finais. Para que este jovem, quando chegue no ensino médio, tenha mais condição de entender o que quer fazer ali. Nossa, muito legal você falar isso, justo na semana que a gente falou sobre inteligências múltiplas, né, Cris? Verdade. A gente falou sobre esse assunto, foi muito gostoso, porque a criança, enfim, quando você estimula ela de repente para aquilo que ela é mais apta, ela tem condição de potencializar. Mas, ao mesmo tempo, você dá essas opções, porque às vezes a gente pode ter mais de um dom, né? Mais de uma inteligência, ter mais aptidões. E o ensino médio, é legal você testar isso. Então, eu posso, né, ainda ter 3 anos para testar, para ver, porque a hora que terminar, tenho que encarar a vida, né? Verdade. Assim, né? Parte do pressuposto. E a gente tem um VT agora do nosso repórter queridíssimo, Lucas Nascimento. Ele foi até a Bahia, deu um pulinho logo ali, naquele estado maravilhoso. E ele vai contar pra gente como uma escola de lá estava se preparando, né? Se preparando para poder receber esse novo ensino médio. Pode rodar o VT. O papo de hoje é sobre educação escolar, só que dessa vez todos precisam aprender. É que está para rolar uma mudança, algo que não acontecia há muito tempo. Olha só, é como entrar em uma biblioteca em que cada livro, cada título representa uma matéria da grade escolar. O aluno vai pegar, vai ter que ler, estudar e ir a fundo, mesmo gostando ou não. No meu caso sempre foi algo envolvendo número, fórmulas, mas mesmo assim tive que estudar para poder passar. Enfim, deu certo. A partir de agora, em contrapartida, o aluno vai poder escolher algo que mais te chame a atenção, que ele queira ir a fundo, se especializar, algo que seja mais ligado a ele. São os itinerários formativos e que isso vai ajudar e muito a ele escolher a profissão lá do futuro.
O objetivo também do ensino médio é que o aluno, ele adquira conhecimentos específicos, gerais, mas específicos, de acordo com esses itinerários, para que ele possa aplicar isso na vida dele, preparando ele para o mercado de trabalho e para a universidade também. Dentro deste currículo do novo ensino médio, vai ter uma disciplina chamada Projeto de Vida. E essa disciplina é a disciplina que vai preparar o aluno para a escolha também desses itinerários e para o que ele quer ser depois que ele concluir o ensino médio. Entendeu? Por isso, cada escola, seja pública ou particular, precisa arrumar essa biblioteca para que os alunos entendam bem qual livro estão escolhendo para levar para a vida. Tá, chega até a dar uma assustada ter que escolher, mas o legal dessa escola é que até nisso eles já pensaram. É claro que é um desafio, o aluno ele tem que ter um poder de decisão, digamos, de forma mais prévia, não somente quando terminar lá o 3º ano do ensino médio, mas a partir do 1º ano, assim que ele ingressa, ele já precisa escolher. Mas é por isso que nós, do Colégio Adventista aqui da Bahia, nós estamos preparados com toda uma equipe de psicólogos, de psicopedagogos, coordenadoras, orientadoras, juntamente com toda a mantenedora para acolher este aluno, para ajudá-lo nesta decisão. Então, a gente mostra dentro do currículo quais são os pontos positivos, quais são os pontos que ele precisa analisar e pensar. E por isso a gente trabalha projetos também de orientação vocacional para que ele possa se identificar e saber qual o melhor itinerário escolher. Mas o novo ensino médio ele vem com uma roupagem muito interessante, muito significativa, não somente de aprendizado na parte conteudista, na parte acadêmica, mas para a vida como um todo do aluno. Ufa, dá até um certo alívio ter esse apoio. E olha que eu já passei dessa fase, hein? E aqui nesse colégio, eles foram além de uma reforma educacional. Aconteceu uma reforma estrutural para esse novo método de ensino. Ou seja, o aluno saiu de férias e o colégio era um. Agora ele volta e o colégio já é outro. Mudança mesmo. Bom para Natiele que esse ano vai fazer parte de tudo isso. E eu já dei uma de professora e logo já perguntei para ela o que ela vem achando desse novo ensino médio. Se liga na resposta. Eu acho que foi uma mudança que já precisava ter feito antes, de verdade. É uma mudança muito essencial. É claro que vão ter pessoas que não vão gostar muito, vai ser difícil para a nossa adaptação também. Mas poder se aprofundar em uma área que você tem certeza que você vai usar mais pela frente, você vai utilizar mais. É muito bom você ter essa segurança de que você já viu isso e estuda de uma forma profunda. É isso mesmo, o aluno não precisa crescer para saber de fato o que quer ser. A ideia é viver isso hoje mesmo durante os últimos 3 anos que estiver na escola. E essa matéria que está entrando para ajudar a gente justamente sobre escolher um novo estilo de vida, o que você quer para sua vida pela frente, traz um conforto pra gente de tipo, pera, você não tá sozinho, você tá sendo acompanhado, tem uma galera que tá aqui pra te apoiar, a gente tá aqui pra isso. E os professores, eles olham pra gente com um brilho no rosto, sabe, de tipo, eu tô te acompanhando nessa, e quando você chegar lá, você vai olhar pra mim e falar assim, eu vi. É por isso, são histórias assim que daqui a alguns anos vamos encontrar nas bibliotecas quando essa mudança for escrita para que novas gerações se lembrem como tudo começou. Mas no final dessa história, se deu certo ou não essa mudança estrutural, ainda não dá para escrever. Temos todo um ano pela frente. E quem sabe, ano que vem, eu volte a falar com a Natiele e ela conte como foi esse tal teste. Mas agora a preocupação dela é com o futuro. Tem muita coisa em jogo. Eu ainda tenho meus receios e eu sei que com certeza vai me ajudar muito o novo ensino médio. Em questão de ver se eu realmente tenho prática nas habilidades e nas matérias que realmente devo estudar. E essa segurança, sabe? Porque agora eu ainda tô meio assim, fundamental, processo de vida, tá vindo muita coisa pela frente. Então, ter segurança de verdade vai me ajudar pra caramba. É isso que vem por aí. Escolas e alunos vivendo uma mudança. A teoria já foi passada, agora é hora da prática. Ou melhor dizendo, hora da prova. E já que o tema é todo voltado para a escola, diretora, tem como fazer aquela revisão para a gente entender de vez o que é de fato esse novo ensino médio? Após ter as aulas ali normais do currículo, junto com todos os colegas daquela série, da série do 1º ano do ensino médio, quando chegar o momento de ter as aulas específicas com os itinerários, eles irão para salas específicas, temáticas, preparadas somente para eles. E aí é uma verdadeira imersão no conhecimento, no itinerário escolhido, né? Fazendo com que o aprendizado se torne mais significativo e mais produtivo também.
Obrigado, Luquinhas. Um abraço para a Bahia, terra da alegria. Eu não esperava menos da Rede Educação Adventista. Tenho o prazer de ter meu filho lá matriculado. Parabéns por essa articulação. Agora, Claudinha, esse sempre foi meu sonho, né? De ter essa escolha, né? E você me contou que nós somos o único país que tinha esse molde. Então, hoje, poder escolher é maravilhoso. Eu estava até te comentando que eu vi uma pesquisa falando análise da vida de Einstein. Que o boletim dele tinha algumas irregularidades, né? Ele gostava muito de física e matemática, não era tão bom em algumas coisas. Depois Zurique, aquele olhar dele, né? O olhar dele para a física, enfim. Eu digo que a gente consegue ter isso, né? Porque a maioria das pessoas nasce, 80% a 90%, com essa genialidade. Mas quando você pede para o seu filho, você está indo mal, você tem que tirar 10 em tudo, você não consegue, você acaba tendo ele mediano e não potencializando. Agora eu te pergunto também, Cláudia, eu gostaria muito de voltar e fazer meu ensino médio aqui. E o que a gente torce é para que dê certo mesmo. Mas vamos comparar com outros países, onde, posterior ao ensino médio, onde o aluno vai ter essa escolha, até de integrar com outra escola, ele pode escolher uma matéria e fazer em outra escola. Nós teremos esse primeiro ano nessas escolas. Só que, depois que você termina, o ingresso na faculdade, o nosso país é diferente dos outros. Lá não tem esse vestibular, né? A gente não tem, na verdade, você tem as notas do ensino médio como uma validação para você entrar ou não naquela faculdade. E eu digo, aqui não, nós temos um vestibular. Pergunto a você, nesse molde, as faculdades não teriam que estar preparadas, nós mudarmos o sistema, porque o aluno vai chegar preparado nesse molde, Cláudia? Eu acho que esse é o grande desafio. Nós precisamos ampliar, né, e, lógico, enquanto política pública, garantir que que isso esteja entremeado. Então, o que acontece? Não adianta fazer uma alteração de política no ensino médio se nós não alterarmos o quê? O vestibular no Brasil. Isso porque, quando você diz fora do Brasil, em outros países, o ensino médio é muito tranquilo. Porque é um momento que você é jovem, você vai escolher, você faz dança, faz cinema, faz fotografia, vai fazer arte, e você tem o que eles chamam de eletivas. Você compõe os seus 3 anos. Ao final dos 3 anos, você tem que garantir uma organização e você vai cumprir os créditos, igual na universidade. E você não fica com aquela pressão que você está concorrendo com o teu colega por uma vaga. Então, se você pegar 40 por 1, vou fazer medicina, vou fazer engenharia, vou fazer direito, dependendo da universidade que você escolha, você tem 80, 120, 60, 30. Então, qual é o sabor desse ensino médio? Por isso que temos que ter uma política de articulação nesse momento. Porque esse jovem também é fritar o peixe e olhar o gato, sabe? Como que eu faço? E isso é um desafio. Acho que essa é uma resposta importante até para acalmar o coração desses jovens. Porque a gente está falando do novo ensino médio, mas nós deveríamos agora estender e começar a ouvir como as universidades estão se preparando com as suas políticas para receber esse jovem que vem de um outro jeito. Agora, Cláudia, a gente vai estudando cada vez mais, né? Vocês principalmente trabalham com pesquisa, né? É da área da ciência, de educação. Vai vendo o desenvolvimento da sociedade como um todo, enfim, a gente vai evoluindo e ok, isso é muito importante. Essa reestruturação, ela vem nesse contexto, no sentido de que, finalmente, sei lá se eu posso colocar assim, o Brasil percebeu que esse é um bom modelo, que é um modelo ideal e por isso que a gente trouxe para o Brasil? Seria mais ou menos nesse sentido? Eu acho que, na realidade, a gente está atrasada há muito tempo. E eu acho que, assim, colocar é melhor do que não fazer. Porque a pergunta é quantas gerações nós vamos sequelar? Quantas gerações ainda nós não vamos tirar a curiosidade, Cris, que você acabou de dizer? Nós não vamos potencializar a sua capacidade. E é até o que nós ouvimos ali. Olha, eu não gostava disso e era obrigado. Você citou o Gardner com as múltiplas inteligências, né? Que é um grande psicólogo da Universidade de Harvard. Então, quando a gente pensa que precisa ser feito, a pergunta é a melhor forma? Talvez não. Mas ela é uma iniciativa importante, porque ela tem uma questão de tirar esse lugar comum da aprendizagem, que ela é sedimentada. Então, veja, a gente está trazendo aqui uma articulação entre áreas do conhecimento.
O único lugar que separa áreas do conhecimento é a escola. Em nenhuma outra situação você fala, agora estou falando de matemática, agora estou falando de filosofia, agora estou falando de geografia. Está tudo junto e misturado. Então você passa anos na vida domesticando uma criança e depois um jovem para separar. Depois chega na universidade, você manda ele juntar algumas coisas. Quando ele vai para o mundo do trabalho, você quer tudo junto. Aí ele vai fazer um curso de criatividade para poder fazer sinapses. Que foram perdidas. Exato. Podas cerebrais. Então, em resumo, talvez a gente não tenha as melhores condições, mas tem que começar. Tem que começar. Parabéns para quem começou. E vamos mergulhar juntos, porque se é bom, é para nós, vamos apostar e vamos buscar alternativas. E eu pergunto para você, a gente tem aqui, acho que a pandemia nos ensinou que semestre não é fácil. As mamães tiveram que vir em casa, o trabalho. E eu te pergunto, Claudinha, o que muda para os professores nesse quesito, né? Existe um preparo para poder, porque para você discipular, você tem que ter um overview e mergulhar nesse sistema. Como o professor está encarando e se preparando, porque agora é obrigatório esse primeiro ano, né? Eles devem estar descabelando no primeiro momento, né? Porque você sai da perspectiva, né, assim, estou falando de uma forma geral, do dador de aula para um pesquisador na área de educação. Por quê? A minha primeira formação, eu sou historiadora. Então, veja, eu entrava e ia falar, dependendo da série ou da história antiga, medieval, lembram disso? Só que agora, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que conectar com outras áreas do conhecimento. Eu vou dialogar. E com isso fica muito mais interessante, porque é o que a gente chama de aprendizagem significativa. Quando você cria um fiozinho e você fala, ó, história está relacionado com geografia. Quando você produz, está relacionado com língua portuguesa. Esse professor vai ter que se esticar mais. Então, ele deixa de focar no conteúdo e ele vai pensar na articulação entre as áreas do conhecimento. Nossa! Ai, gente do céu! Que desafio! A gente tem que fazer um breve intervalo, tá? Mas você não saia daí, que tem muita coisa para você aprender sobre esse assunto, tá bom? O Entre Família volta já. Muito bem, estamos de volta e o papo hoje é um novo ensino médio. Que legal, eu fico feliz, não tive essa oportunidade de viver esse momento, né, como aluno, mas vou ter essa possibilidade de ver o meu filho entrando nesse projeto. As condições não são as melhores, mas como a nossa mestre falou aqui, tem que começar, tem que fazer. Vai ter desafio, esse desafio é seu também, o ensino médio é nosso. Vamos lá, vamos ver as coisas para funcionar e esse povo tem que chegar na faculdade e ter solução. Uma das coisas que eu estava falando com a Cláudia no intervalo é que nós temos uma geração sem propósito. Falei até para ela de um programa que a gente fez aqui, e a gente estava em conexão também. Hoje 20% dos jovens se automutilam, principalmente as meninas. E às vezes é uma geração, né, que tem muitas questões ali, até a questão do propósito, né? Você tinha algumas décadas, seu filho tem propósito? Será que ele tem, a tua família tem um propósito? A primeira conexão que você tem de sociedade é a família. Você vê, é a família. Depois você vai aumentando. A gente teve até um historiador aqui falando de vários contextos, foi maravilhoso aquele programa. E a tua família tem propósito? Eu quero agora te presentear com uma revista que tem vários temas, tá? É a revista Entre Família. Aqui você vai trabalhar vários temas como comunicação, a sexualidade do casal, né? Tem um tema aqui muito bacana que é sexo super bonder. Tem a comunicação, né? Quem não se comunica não se explica, um tema muito legal. Homens de barro, mulheres de ferro. Por que meu marido pensa diferente? Muito legal. E o tema aqui da página 81, olha que bacana, vou focar aqui para você, é uma família com propósito. Dá uma olhadinha na sua revista, tá aqui, ó. Uma família com propósito. Cris, eu gostaria muito, parece que cada um por um lado. Hoje em dia, inclusive, existem casais que têm uma rixa, tem uma disputa dentro de casa. E a gente sabe muito bem, né, que é uma só carne, é você mesmo. Nada de disputar com o cônjuge, com os filhos. Tem gente que tem ciúme dos filhos, meu queridão. Olha o jeito que está montando a nossa sociedade. E é no lar, o teu primeiro sistema de educação começa na tua casa, com o teu exemplo e com propósito. Qual é o teu papel? Cris, eu não sei, será que eu estou fazendo, não estou colocando culpa, tá? Porque nasce um filho, nasce uma culpa, uma mãe, mulher já se cobra. Não estou aqui apontando o dedo para você, estou falando para o Cris, que também é pai. E aqui essa revista veio para te ajudar. E o melhor, é de graça. Você não paga nada, eu prometo para você. Aqui na TV Novo Tempo você não paga nada, a gente manda conhecimento para você de graça. Cris, mas quanto que é o frete que eu pago? Não, o frete já foi pago. Eu vou passar um WhatsApp para você agora, para você mandar uma frase assim, ó. Quero a revista Entre Família. Manda agora. O WhatsApp está aqui embaixo, agora vai passar o DDD 12 98244 4449.
DDD 12 982444449. Manda assim, ó, quero a revista Entre Família. E aí você vai ver que o nosso sistema vai atender você e você vai receber de graça essa revista, tá bom? E mamãe, acalma o coração, Claudinha tá aqui, ela vai abrir, né? Tudo que é conhecimento, manda a sua participação, vai dar tudo certo. Pede a sua revista que a gente volta para nossa sala de conversa. O legal também, né, Suzane, é a gente poder conversar com um jovem que vive, né? Está vivenciando isso em outro país, é muito bacana. Complemente, Suzane, o que você estava falando, por favor. Pois bem, não, eu iria comentar, mas depois eu comento com você, porque agora a gente vai chamar o nosso convidado especial. Ah, que bom. Tá vindo direto dos Estados Unidos, de Loma Linda. Ele é o Alexander Salles, de 16 anos. Ele está cursando high school, né, lá, que pra gente é o ensino médio aqui. E eu tô curiosa para conhecer esse rapaz e saber como é que funciona esse tão famoso high school. Alexander, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde. Para mim é bom dia ainda, mas... Bom dia aí ainda, né? Tá acordando agora. Alexander, como que é o modelo do ensino médio aí onde você tá? Então, é bem diferente do Brasil, primeiramente porque não são 3 anos, são 4. Esse é o meu 3º ano cursando na escola americana, mas é o meu 2º ano de ensino médio. A gente tem uma certa carga horária muito forte aqui, onde a escola traz uma parte de estresse, sim, mas eu acho a escola aqui mais fácil do que a do Brasil, porque os professores, eles realmente têm mais tempo para preparar as provas, têm mais tempo para ajudar em tarefa que às vezes um aluno conseguiu não entendeu a tarefa e a classe toda conseguiu entender, o professor ajuda aquele aluno. Então, eu acho que é um sistema de ensino mais pessoal. E eu acho que também ele é algo que te permite fazer coisas além da escola. Como, por exemplo, trabalhar se você quiser, se divertir, jogar. A gente tem tempo para fazer essas coisas fora da escola também. Alexander, tudo bom? Se precisar de um reforço aí na Califórnia, me chama, passo aí um tempo com você, uns 15 dias. Só arranjar aí pra gente um apartamento, leva o filho, tá? A esposa, passa uns 15 dias, um pouquinho na praia, te ensino, dá tudo certo. Mas voltando, Alexander, eu queria perguntar para você, esse molde onde você pode escolher as matérias, é claro, é uma liberdade? É muito bacana. Eu tô vendo um sonho se realizar aqui no Brasil, torço para que dê certo, mas eu vejo também que há uma responsabilidade, porque ali é onde você vai absorver conhecimento para depois você pegar o mundo real e aplicar. Você tem a liberdade e a responsabilidade. Como é que você se vê na hora de escolher, tendo essa liberdade? Não, eu acho que isso aqui é bacana, tal. Como é que é a sua visão nessa escolha? É muita responsabilidade escolher, porque você está escolhendo o que você vai cursar pelos próximos 4 anos. E eu não estou nem falando de universidade, a própria high school. A gente tem uma conselheira na minha escola, que a gente vai até ela com o nosso pai, com a nossa mãe, e ela vai te ajudar a planejar esses 4 anos. Então, ela diz quantos créditos você tem que ter em uma específica área de conhecimento, por exemplo, matemática, e no primeiro ano você vai cursar álgebra 1, álgebra 2, geometria e cálculo avançado, dependendo do seu nível de conhecimento. As classes, elas podem ser ajustadas por idade, né? Tipo, tem 16 anos, eu vou fazer o sophomore year, que é o 2º ano da high school. Mas também você não tem só classes com as pessoas da sua idade. Dependendo do seu nível de conhecimento, você pode começar a ter classes com pessoas que estão no último ano de graduação ou no primeiro. Então, eu acho que te dá uma versatilidade de conhecer mais gente, de ter mais amizades e também de aprender mais coisas mais rápido. Alexandre, como que funciona caso você perceba que não é bem aquilo que você queria, você passou pela conselheira, né? Mas mesmo assim, ali no dia a dia, você, não é bem isso, eu queria ir para outra área. Você pode voltar atrás no meio do ano, ou sei lá, no 2º mês e fazer uma outra grade curricular? A gente tem um período de experimento que geralmente são 1 a 2 semanas, que você se acostuma com aquela classe, então você pode ou ajustar para adicionar mais uma ou tirar, e aí você decide no final do semestre se você gostou e quer continuar com ela. Mas geralmente são 2 semanas que você tem de período de experimento. Nossa, muito bom. 2 semanas já dá para dar uma sentida boa, realmente se é a vibe ou não, né?
Eu tenho uma pergunta para você, Alexandra. Por exemplo, dessa conselheira. Quando você chega com ela, você falou, Cris, olha, eu estou projetando os 4 anos bem intensos, né? E cada um tem um jeito. Eu vou focar aqui e depois eu vou pensar na minha vida profissional. Mas, porém, o caminho que você vai percorrer também ajudaria se você já tivesse uma pré-concepção do que você gostaria de ser, de se tornar lá na frente. Então, quais são os atributos que você tem que chegar nessa conselheira para dizer para ela, para montar essa grade? Olha, eu não decidi ainda, mas a minha área é mais, sei lá, mais humanas. Você chegou com quais atributos? Você já pensa na tua vida profissional? Porque esses caminhos, justamente aí no high school, eles vão determinar muito a tua linha profissional. Como é que esse planejamento estratégico, Alexandra? E depois, Alexandra, já aproveita que a gente está curioso aqui para saber quais foram as suas escolhas, né? Que área que você escolheu? Então, quando você vai para essa conselheira, você tem que ir com o pai ou com a mãe, ou um dos dois, e você tem que dizer para ela o que você quer ser quando você crescer. Não precisa ser algo que você tem determinado, mas ela literalmente pergunta o que você quer ser quando você crescer. E se não souber, faz o quê? Aí você diz, eu não gosto de matemática, mas... Tá. Entendeu? E ela vai te colocar no mínimo de créditos que você tem que tomar de matemática. Por exemplo, na high school você só tem que tomar matemática por 2 anos, requerido. Os outros 2 você não precisa. Porém, é algo que te tira crédito no colégio. Então, tipo, se você toma mais matemática, você vai ter mais chances de entrar num colégio, numa faculdade que você quiser. A minha escolha, eu tinha escolhido, quer dizer, desde que eu sou criança, eu quero ser médico. E eu acho que eu estou interessado nessa área de cirurgia, mais do que de consulta. Então, eu falei para ela isso e, sinceramente, não sei se eu gostei muito da decisão, mas meu schedule hoje é de 7 da manhã às 3h15 da tarde, mais ou menos. Uau! De 7 às 3, é bastante tempo na escola, hein? Já teve dias que eu cheguei às 5h30 e saí às 7 da noite. Mas não é algo que é tipo... Pesado. Eu entendo como é no Brasil, porque no Brasil, quando eu estudava aí, você passa de 7 da manhã a meio-dia tendo só aulas, correto? Exato, e é puxado. Aqui o que acontece? Você tem uma aula de 45 minutos, 50 minutos às vezes. Depois você vai se deslocar até a próxima aula. Não é uma sala parada. Ou seja, é algo que ajuda também o aluno a ter um pouco mais de... Respiro. Raciocínio rápido, isso. Porque a pessoa está se movimentando, não é um lugar estático. Então, cada professor tem sua sala e você se locomove para chegar na sua próxima aula. A gente tem um almoço de 1 hora, nenhum break no meio das aulas, não tem nenhum intervalo. Mas quando chega 3h15, a aula acaba para todo mundo. E aí, o que eu falei que eu chegava até às 7 da noite é porque tem... Como é que fala? Esqueceu treino. Como fala? Treino. A língua, né? Isso. Às vezes acontece. Tem que ver bastante, mas eu acho que é um jeito muito interessante de fazer com que você tome gosto pelo que você está fazendo. Porque apesar de que você tenha que fazer algumas coisas que você não goste ainda, não é como se fosse o paraíso que você vai escolher todas as suas aulas, porque você ainda tem que fazer inglês, matemática e biologia, e uma língua estrangeira como principais. Mas você pode escolher fazer culinária, mecânica automotiva, você pode escolher fazer arte. Então, são várias aulas práticas que, decorrer do dia, faz com que você tenha um alívio da sua carga de estudos. Alexander, muito obrigada. Adorei a entrevista com você, adorei as informações que você trouxe de uma maneira tão inteligente. Obrigada pela sua participação aqui no Entre Família, viu? Sem problema. Tchau, tchau. Será que ele tem conteúdo ou não? Será que o Alexander... Que você perguntar para ele concentrado, de boa... Gente, muito legal. E outra, ele tem noção da grade curricular, ele tem noção do qual é a conexão. Tudo. Cara, eu achei massa essa questão de ter uma conselheira, alguém que vai despertar, porque você... As 2 semanas para você pensar. Então, creio que a gente está no caminho, mas a gente tem que ir se equiparando nesse conceito. Eu achei muito bacana. Tipo,
talvez eu não goste muito de matemática, mas isso vai me dar pontos para entrar na faculdade e tal. Então, devo levar em conta, é uma né? matemática para ele poder ter os créditos especiais. O que você achou desse papo bacana aqui? Ela estava assim, né? Eu vi a Cláudia assim, ó, confirmando tudo. Porque, assim, a gente acompanha muito esse desenvolvimento do high school. Né? E, assim, é sensacional você poder ter esse grande xadrez, poder escolher. Você viu o que ele falou, ele precisa fazer matemática, ele precisa fazer inglês, porque é como se fossem as áreas base. Ele não pode abrir mão. Então, isso dá subsídio. Depois ele disse, eu também tenho as eletivas, eu não fico numa única sala sentado, eu ando de um lugar para o outro. Então, essa questão, essa flexibilidade, e ele também trouxe, me dá muita responsabilidade. E um ponto que ele falou, né, de sentar com a conselheira e dizer o que eu quero. Então, se você quer e onde você quer estar, onde você se vê, apesar de não gostar de matemática, ele tem a responsabilidade de cumprir mais horas. E encarar aquilo, né? É porque na universidade ninguém vai olhar o que você quer fazer, mas é aquilo que você tem ousadia para aprender. Porque o que você quer fazer, o que você sabe, e esse é uma grande armadilha desse processo. Porque se eu faço só o que eu gosto, eu também estou na minha zona de conforto. A possibilidade de eu aprender, me desenvolver, me desafiar, lidar com a frustração é bem menor. Agora, um jovem ousado, e você cria um itinerário mais sofisticado, vamos dizer assim, ele vai exigir muito mais, tanto das hard skills como das soft skills, né? Então, ele vai precisar pensar na questão socioemocional e na questão da articulação entre as áreas do conhecimento. Um jovem que se propõe a fazer isso, ele, lógico que vai ser muito mais disputado. Outro ponto que ele trouxe, e que a gente agora tem, é a escola de período integral. Porque esse jovem também vai ficar mais tempo na escola, no ensino médio, não vai ser... Ele tem 1.800 horas da base comum, certo, e ele tem 1.200 horas desses itinerários. Então, ele também vai ficar mais tempo na escola. Isso é importante, porque eu também tenho que ter um tempo para maturar. Já que eu não estou olhando para conteúdo, eu estou tentando... Acho que tem um exercício que é transformar o território onde está a escola na escola e transformar a escola no território. Ou seja, se apropriar do lugar. Nós estamos em Jacareí. certo. Se aqui fosse uma escola, teríamos que sair com os alunos para identificar os problemas que temos aqui no entorno. Em cima dessas problemáticas, nós iríamos articular o conhecimento das áreas a serviço da solução de problemas. Nossa. Isso vai fazer com que eles consigam desenvolver o que a gente chama de sentimento de pertença. Eu dou um propósito. O projeto de vida ajuda exatamente... Para mim, assim, o fato de ter o projeto de vida é um dos pontos mais altos dessa discussão. Cláudia, agora meu coração de mãe fica assim, só resta essas escolas colocar em prática tudo que a Cláudia disse, viu? Porque essa ideia é incrível, é maravilhosa e não para por aí não. Tem mais coisa que é importante você saber, você que é pai, mãe, ou então você que está nessa fase aí, tentando entender o que está acontecendo com o novo ensino médio. Aguenta aí que o Entre Família volta já. Muito bem, estamos de volta. Para você que está aí pensando nos filhos, eu estou consultando a Claudinha aqui, né? Perguntando como é que acha, a Suzane também. A gente é assim, a gente aproveita a chance que a gente tem com a especialista para perguntar coisas pessoais, né? Porque o nosso coração fica assim, o ensino médio, como é que funciona? Já estou pensando no meu pequeno que tem 6 anos. Já está pensando em mudar para os Estados Unidos? Não, estou pensando aqui no Brasil mesmo, aqui, o que dá aqui, vamos pelear, rapaz, até não querer mais. Agora eu pergunto para você, vamos agora uma questão didática também, pedagógica, como que era antes e como que vai ficar agora? Suzane, vamos fazer um comparativo com o pessoal que está em casa agora. A gente vai ter algumas telinhas. Enquanto a gente vai chamando, a Cláudia vai explicando para a gente cada passo. Um comparativo do que era antes e como vai ficar para ficar bem pedagógico e você ainda tirar as suas dúvidas. Vamos começar então? Primeira telinha. Vamos lá para a Cláudia poder conversar com a gente, aproveitar esses 30 anos que ela tem de sabedoria. Carga horária, antes e depois. Como é que vai funcionar agora, Cláudia? O que você tem? Você tinha uma carga horária reduzida e agora tem exatamente o que a gente acabou de falar. 1.800 horas para base comum e 1.200 horas flexibilizada
para poder fazer os itinerários e as aulas eletivas. Isso é ótimo, porque significa o quê? Mais tempo na escola, aprendendo de verdade e não decorando e fazendo coisas que alguém, num determinado momento histórico, disse que você precisava aprender. Mas é uma substituição, nesse horário, para a educação para a vida. E tem uma coisa gradativa, Cláudia, não sei se eu entendi errado. Nessas horas aí divididas, tem uma que começa com menos e vai aumentando, parece que o itinerário começa com menos e a base comum, no primeiro ano, a base comum é uma carga maior. No segundo diminui, você tem uma inversão. Isso. Aqui começa o itinerário com uma carga menor. Que é português e matemática? Não. Não, mais. Essa tem mais, então vamos lá. A base comum é português, matemática, ciências da natureza e ciências humanas, certo? Certo. Você tem 4 grandes áreas. Essas 4, esses 4 eixos, você começa com uma carga maior. Primeiro, diminui um pouco no segundo, diminui no terceiro. Os itinerários, eles começam com uma carga menor e eles aumentam. Qual é a lógica disso? Porque eu preciso que ele comece a articular, ele precisa modelar a função. Se ele pega a carga dessas 4 grandes frentes e ele começa a colocar a serviço de uma problematização, ele começa a criar relação entre tudo que ele está vendo aqui de forma mais estanque, concorda? E nisso ele consegue se guiar melhor com as suas habilidades e seus interesses? Sim, porque ele escolheu o itinerário, certo? Ele escolheu e essa discussão, os professores vão começando a criar relações entre o que está acontecendo na base e entre os itinerários. Então, na realidade, os itinerários, vamos chamar que é momento de aprofundamento e uso social da aprendizagem. Algum momento vocês se perguntaram qual é o uso social de tudo que vocês aprenderam no ensino médio? Já perguntei bastante coisa. Tipo assim, ó, 1000 vezes. Quanto você usou a Bhaskara? Isso, é isso. Quanto que eu usei? Nunca. Várias pessoas falam, você lembra de qual é alguns dados da física? Claro, algumas coisas da física nos nem me ajudam pergunta bastante, isso, eu não né? lembro de mais nada, Mas gente. eu já me perguntei bastante, o que eu aprendi? Eu acredito que a lógica, a matemática, porque aí são as bases, me ajudaram na questão vivencial em vários quesitos. Você usa sempre matemática, ou a questão da história, o pertencimento de onde eu vim, para onde eu vou, foi muito importante. Mas, para mim, faltou justamente essa questão toda da aplicação para a vida, né? Que eu tive que fazer. Eu tive que pegar isso na minha vida trabalhando por fora e tentando ter uma sociabilidade, buscando meu eixo depois por fora no colégio. Eu tinha que terminar o ensino médio. Tipo, a visão que foi colocada foi justamente isso. Eu tenho que aprender tais matérias para chegar e convencer o professor de que eu tenho que passar. Né? Então, é quase uma sensação assim, eu preciso fazer o ensino médio para aprender isso aqui porque eu tenho que passar no vestibular. Exatamente. Se a gente falar de maneira bem grotesca assim, é isso. Eu tenho que estudar porque eu tenho que passar no vestibular, porque no fim o que eu quero é a faculdade. E quando você fala do itinerário aqui, só para a gente deixar claro para o pessoal de casa, o itinerário é a parte técnica da coisa? Ele é a mão na massa. É o mão na massa. O itinerário é a condição de você ter várias áreas articuladas, que a gente até falou da interdisciplinariedade. Então, pode ser que eu tenha um itinerário que vai envolver filosofia, matemática, geografia. Esses professores articulados vão trabalhar com uma situação-problema. Isso vai fazer com que o estudante perceba que o conhecimento ele está junto e misturado. E é nesse ponto dos itinerários que entra os profissionais, é que agora eu não vou saber a palavra certa. Notório saber. De notório saber. Então, por exemplo, eu e o Cris, como jornalistas, a gente pode ir lá dar uma aula de comunicação. Isso. E veja, esse é um grande presente também. Eu achei isso demais, gente. Por quê? Adorei. Nós não falamos, se pensarmos aí na história oral, não aprendíamos com os nossos avós? Aprendíamos. Você não fazia bolo? Como você fazia bolo? Você ia para a escola? Não. Você via, ela falava, olha, farinha, agora vamos ver a temperatura. Então, existem pessoas... A gente está resgatando a possibilidade de ter um engenheiro que mexe com carro, que faz um monte de coisa, que pode conversar com esse jovem, porque ele está no mundo do trabalho. Ele vem com uma outra linguagem, que não é do professor, mas é de quem Vida prática. Sonhou em fazer algo. Então, veja, quando o Cris estava me contando, olha, eu fiz isso, agora eu também faço isso. Os meninos vão ficar todos assim, ó.
Vão mesmo. É uma delícia quando a gente recebe alguém que já está na área. A gente fica É. assim... Ai, Cláudia, vamos ver o que tem mais. Vamos lá. Tô adorando essa discussão maravilhosa. Vamos lá, quais são outras mudanças aqui? Tem mais uma na tela. Obrigatório. Antes, ensino de artes, educação física, era obrigatório, né? Ali na educação básica, filosofia e sociologia, nos 3 anos do ensino médio. Depois, português e matemática para os 3 anos, inglês deve estar incluído no currículo. A BNCC, que é a Base Nacional Curricular, né? Incluirá obrigatoriamente estudos e políticas de educação, física, arte, sociologia e filosofia. Legal esse negócio do inglês ser obrigatório e estar incluso o tempo todo, né? É importante, porque, veja, 5% da nossa população fala inglês. A empregabilidade está relacionado, na sua taxa de empregabilidade, se você fala inglês, a sua chance aumenta em 70%. Gente, pois é, por que não pensaram isso antes, né? Do inglês ser contínuo na vida da gente como estudante? É porque você, veja, o espanhol foi tirado do Fundo 2, né? E agora estão voltando aí com uma discussão numa próxima, mais uma língua. Nós somos o único país que fala língua portuguesa. Todos os países que estão conosco falam espanhol. Logicamente... Tanto é que se a escola quiser o segundo idioma, espanhol. Preferencialmente tem que ser o espanhol. Mas nós temos um desafio, porque nós estamos dizendo que a gente vai trazer o inglês, e esse inglês, como tudo que vai ser feito, precisa pensar em qualidade e mensurar a qualidade dessa aprendizagem. Porque qual vai ser o programa de línguas que vai fazer com que esse jovem saia competente, porque aqui a gente vai falar de competências e habilidades, não de conteúdo. Certo. Então, eu vou dizer, localiza informação, consegue ver padrão em matemática, isso se aprende, isso é uma sofisticação. Então, é muito, muito relevante trazer o idioma, porque a gente sabe que isso vai fazer uma diferença absurda na vida adulta. Acho que mais de 60% de tudo que está na internet está em inglês. Esse jovem, como que ele vai acessar uma tese de mestrado, um artigo, um texto que ele queira ler, se está em outra língua? Então, ele já está perdendo, porque nós somos monolíngues, né? Não, e outra... A política é monolíngue. E uma pena que agora a gente está no caminho certo, mas vamos supor, a soft skill aqui no Brasil foi uma necessidade do mercado de trabalho. Isso. Não foi uma necessidade que foi vista no eixo, na base. Nós estamos preparando os alunos, não. O mercado de trabalho falou, gente, tem um monte de gente formada, mas não tem gente para trabalhar. Então, um exemplo, a gente vê uma taxa de desemprego enorme, mas chega lá na hora de quem trabalha mesmo, existe uma romantização na TV, apresento isso e tal. Mas quem trabalha, chega lá a pessoa, eu mesmo recebia jovens do lado de uma faculdade de jornalismo, mas que não tinham condições de fazer. A gente pegava cada ano um para testar, para ver se tinha uma língua, porque ele não consegue, na frente de uma câmera ou de um microfone, não tinha expertise. E muitas vezes escrever, né, Cris? Porque na faculdade dele, são raras as faculdades que tinham uma TV ou uma rádio para ele ter um mínimo de aprendizado. Então, o soft skill veio no contrário aqui no Brasil. O mercado de trabalho falou, gente, ou se vocês não formarem, não vai dar. Então, eu acho que agora a gente está no caminho certo, né, Cláudia? Não, é porque, veja, você aprende a partir do que você vive. Você nada mais é do que a coleção de tudo que você viveu. É isso mesmo. Se você é a coleção do que você viveu, e o que você viveu na escola é estuda, faz a prova, o que me interessa é a média para você ir para o vestibular que você pode passar ou não. Isso é muito pouco. O que acontece quando você traz a questão das soft skills é que as pessoas acham que acontece por osmose. É só vivendo que já vai desenvolver. Ai, seria tão bom, né? 80% das demissões no mundo corporativo acontece porque você não sabe trabalhar em equipe, você não tem uma escuta qualitativa, você não tem uma questão da comunicação não violenta. Isso tudo veio importado do mundo do trabalho, como você bem trouxe. Só que isso se ensina. Então, quando você vai para o itinerário, quando você está resolvendo um problema ali do território, você tem que ouvir o outro, você tem que articular, você tem que colocar o seu argumento, você tem que qualificar. Olha quantas habilidades você está trabalhando. Em que livro didático até hoje você viu isso? Nenhum. Fora que, assim, a vida, por exemplo, você fica adulto, você já tem que começar a ter uma noção de matemática financeira, né?
Se você, sei lá, hoje todo mundo com essa coisa de empreender, você não sabe nem por onde começar, porque você não teve conceitos básicos da coisa. Então, isso é muito legal. Vamos para mais uma das mudanças, né? De antes e depois aqui, língua estrangeira. Muito bem, olha só, língua estrangeira. Antes, oferecer a partir do 6º ano, pelo menos uma língua estrangeira com possibilidade de escolher. Agora, né, o inglês passa a ser a língua obrigatória, como a sua havia falado. As instituições podem oferecer uma segunda língua, sendo preferencial o espanhol, justamente por uma linha lógica que a gente tem aqui em países, né? Foi o que a gente comentou. Eu fico pensando também, eu também não estou aqui para julgar, não estava lá, né? Não trabalho nessa parte, é muito fácil chegar agora, mas o que foi feito antes para retirar o espanhol, né? Sabendo que a gente está aqui e até... Faz parte do Mercosul. Se você fosse negociar com o país inicialmente, né? Falando de território e distância, nós mesmo seria... aqui, Cris, a gente trabalha numa empresa que ela... metade da gente são hispanos, né? Somos brasileiros e temos nossos colegas hispanos aqui. Eles sabem o português muito mais, né, que a gente, o espanhol, para poder conversar com eles. Ainda bem que eles sabem conversar com a gente em português, mas eu tenho dificuldade, muita dificuldade de ter uma conversação assim, né? Porque a gente entende, mas acaba não conseguindo falar. Então, a nossa empresa, Novo Tempo, já é um exemplo desse tipo, né? A gente tem muitos tido hispanos espanhol aqui. Sim. E eles têm uma imersão aqui e aprendem muito rápido, né, o português. Mas a gente podia condicionar, né, o restante. Tem um grande amigo que diz o seguinte: a cada língua que você aprende é uma vida que você ganha. Nossa, então... É lindo, né? Lindo. Eu tô atrasada. Então, mas não tem problema. O segundo ponto é que quando você aprende uma outra língua, a sua possibilidade de ampliar as suas relações, ela é maior. Porque você não aprende uma língua hoje por uma situação de status. Você aprende uma língua vinculada com a cultura. Não adianta você aprender a língua pela língua. Ela está vinculada à cultura de um país. E quando você entende isso articulado, o que você ganha? Você ganha a possibilidade de ser muito mais empático com a cultura de um outro país. Porque a língua, ela está contida dentro disso, né? Então, é importante e acho que é, assim, um ganho enorme e por isso a importância de trazer seriedade a esse ponto específico também. Muito bem, vamos para mais uma dessas mudanças de maneira bem didática, né? Para ficar bem clarinho aqui na nossa cabeça, vamos lá? Professores. Antes, professores com diploma em área pedagógica ou afim. Agora, fica permitido a contratação de profissionais com notório saber para dar aulas afins à sua formação. Foi o que a gente até comentou aqui, né? Isso é uma delícia. Adoro. Sabe por quê? Porque você amplia a relação. Você tira essa coisa tão institucionalizada da relação só que escola tem que ter professor. O ambiente de aprendizagem tem que ter grandes mestres. A docência não é o diploma. A docência é a disponibilidade de ajudar um outro humano a desenvolver seus saberes. Pode ser que tenhamos uma cozinheira que venha trabalhar com esses jovens por mérito e que ela consiga realmente ajudar. E ela pode estar trabalhando com o professor de física e com o professor de química. Nossa, Cláudia, agora até me animei para ser professora um dia, hein? Então! Porque eu pensei, gente, eu não fiz nada na área de pedagogia, mas acho incrível essa coisa, assim, de ensinar. Agora a gente pode ir lá, Cris. Pode. Ano passado até fui convidado para fazer, mas por questão de tempo não consegui, né? Mas recebi o convite ano passado, mas é uma das metas aí mais para frente, porque eu acho que o aluno ele precisa dessa dedicação, né? E eu acho que, eu até estava conversando com a Cláudia, que eu tive bons mestres, né? Então foi muito importante porque meu pai sempre falou, se aproxima de quem sabe mais, né? Isso. Ouve mais do que fala, que é um problema que eu tenho, eu falo muito, né? Então, sério? E aí o que acontece? Quando eu tinha os mestres, o que eu falava? Eu falava muito, porque perguntando, como é que é isso, como é que é aquilo? Então, o olhar daquela pessoa, normalmente você está numa TV ou numa rádio, os mais velhos, aquela era a hora do rádio, eu suguei de tudo, né? Eu queria aprender de tudo. Eu ficava até 4 horas da madrugada dentro de uma rádio. Mas você era daquele aluno que sentava na frente e perguntava do professor? Não, os meus professores eram professores da vida mesmo. Notório saber. Notório saber. Que, um exemplo, eu tirei depois o registro de rádio, eu cumpri 1 hora lá e peguei meu registro. Tirei depois o registro da Ancine e tal. Fui tirando os registros para poder trabalhar, porque você não pode trabalhar sem os registros. Mas o que eu aprendi depois, fiz alguns cursos, né? E a gente aprende, mas
o olhar do professor. Isso que eu ia te perguntar. Esse condicionamento agora vai ter que fazer com que... A gente não quer comparar a situação de um professor nos Estados Unidos com a condição de um professor aqui, que, na verdade, ele tem X horas de manhã, X horas à tarde, X horas à noite, tem uma logística grande e tem uma turma enorme, né? E esse tipo de... Você tem o hard, o soft skill, essa questão comportamental, e você passa algumas coisas vivenciais com aquele olhar que você consegue enxergar o aluno. E ele consegue ver o quê? Uma inspiração. E hoje em dia, talvez, em algumas condições, tem vários lugares que está tranquilo, mas em algumas condições o professor está cansado, ele está ali meio que para cumprir o horário. Como é que funciona um modelo, Cláudia, onde a gente precisa, justamente para ter eficácia, ter um professor mais inteiro e mais descansado? Menos aluno no pé do ouvido. Eu acho que dentro de todo o processo, uma situação ideal, em algumas escolas de período integral, até como política, esses professores, eles ficam em uma única unidade escolar. Ele não vai fazer 10 aulas numa escola, 15 na outra, 20 na outra. Essa é a situação ideal, porque daí o professor está focado, ele tem condição de também olhar para o seu planejamento, fazer os aconselhamentos e atendimento dos estudantes. Então, em alguns estados brasileiros, existem escolas de período integral que já têm esse professor alocado numa única unidade. Essa é a situação ideal. Mas nós estamos aí nos últimos anos com professores de rede pública concorrendo àquele prêmio de melhores professores do mundo. Porque tem muita gente boa que, apesar de estar em 2 ou 3 unidades, é aquilo que o move. Então, é o projeto de vida daquela pessoa. E como ela sabe, muitas vezes são professores que estão trabalhando com jovens em vulnerabilidade social, porque o ensino médio é o que tem a maior curva de deficiência, de desistência. Porque esses jovens saem para ajudar financeiramente a família. Implantar o novo ensino médio é um grande desafio, porque ele tem que chegar naquele jovem e ele tem que ficar o período integral. É verdade. Para quem precisa trabalhar, estudava meio período, trabalhava meio período. Exato. Estudava à noite e trabalhava o dia inteiro. A gente, não sei se vai dar tempo de a gente discutir, isso seria até legal depois no final dar uma pincelada, né? A gente está discutindo de uma ideia incrível, mas que a realidade brasileira de muitas escolas, né, pode ser bem complicado. Mas antes, vamos terminar aqui a nossa dinâmica. Agora a gente vai falar sobre os vestibulares. Como que vai ficar essa situação, hein? Antes, a seleção dos alunos era mais livre, sempre considerando a exigência no ensino médio. Agora, depois, determina-se que os conteúdos estejam de acordo com o que está definido na BNCC. Isso é bom ou ruim, hein? Isso é ótimo. Porque o que está se colocando é um pouco do que nós falávamos. Não adianta mudar e querer que ele tenha mais mão na massa, que ele faça articulação, se depois, nos vestibulares oficiais, nós cobrarmos apenas o conteúdo. Porque isso também fez com que aquele monte de conteúdo tivesse que passar por uma seleção. O que é essencial, como isso está articulado. Eu acho que uma conversa importante vamos conversar com os cursos nas universidades, vamos conversar para ver como eles estão se preparando para receber os estudantes que vão chegar com essas competências. Porque não pode estar desencontrado. Então, a questão, temos aqui uma política de Estado, temos uma política de país, porque o ensino médio mudou no país inteiro. O quão as universidades vão fazer com a mesma velocidade para poder, ao término de uma terceira série do médio, que ele tenha o direito de prestar um vestibular alinhado ao que foi os 3 anos da vida dele. Mas, por exemplo, qualquer aluno do ensino médio que vai para qualquer universidade, me corrija se eu estiver errado, ele faz uma prova, que todo mundo fez aquela prova igual. Isso. Só que nesse novo ensino médio, eu aprendi coisas que o Cris não aprendeu, porque eu contemplei algumas disciplinas na minha grade, diferente da dele e tal. E a gente vai para a mesma universidade, né? Como que fica essa prova? Ela teria que ser... Depende do curso. Ele vai ter O curso deveria ter uma prova, sei lá, curso de medicina, uma prova. Curso de geografia. De grandes áreas. De grandes áreas. De grandes áreas, porque, por exemplo, tem uma universidade em São Paulo que fez uma alteração no vestibular de Direito.
A primeira fase é uma fase comum, como se fosse a BNCC. Tem aquela base comum e ele vai fazer. Passou da primeira fase para a segunda fase, porque alguns vestibulares têm primeira e segunda fase, a segunda fase, ela é toda oral. Ela é discutida. Dão para ele questões sobre específicas do direito, para poder ver. Oralidade, que foi o que você trouxe. Então, veja, talvez, eu estou falando aqui, não sei se farão dessa forma, porque existe aí uma discussão que também o vestibular ele vai acontecer em 3 anos. Algumas universidades públicas... cada ano uma prova. Isso. E você coleciona. Em Minas, acho que em Minas e no Sul, algumas universidades, eles têm, ao término do primeiro ano, você faz uma prova. Ao término do segundo, você faz outra prova. Ao término do terceiro ano, da terceira série, você faz a terceira prova. O conjunto do que você demonstrou é que vai fazer a sua pontuação. Que é muito bacana também. Muito legal. Então tá gente, aí o pessoal mais tá uma aprendendo. coisa para ser discutida, né, Cris? As Verdade, universidades verdade. começarem a se movimentar. Gostei demais, estamos aprendendo bastante. Vamos fazer o seguinte, eu sei que você tem perguntas para fazer aqui, e a gente está fazendo todas. Se você ainda tem uma dúvida, eu estou tentando tirar. Vou sair craque. Quer perguntar de ensino médio novo para mim? Aqueles apresentadores que mandam o pessoal perguntar, aqueles apresentadores que mandam o pessoal de casa perguntar, mas a gente já perguntou. E outra, a gente sai daqui louco para puxar assunto. Você viu esse negócio do ensino médio? Porque você já quer botar para fora. Eu sou assim. Vamos fazer o seguinte, vamos para um breve intervalo e a gente volta já. Vou louco para falar para os outros que eu já sei desse negócio. Você também? Então, a gente vai aprender um pouquinho mais depois do intervalo. Minha gente, o Entre Família está de volta, a discussão não para aqui no intervalo, o Cristiano não para de falar, porque esse é o dom primário da vida dele, entendeu? Telele, telele, telele. Cris, eu acho que você só não passa de mais falante do que eu, porque eu falo mais rápido. Mas se a gente pôr assim na balança, palavra por palavra... A gente tá ali. Tá ali. Não, a balança pesa um pouquinho mais pro seu lado. Pro meu lado? Você acha? Você acha? Um pouquinho, talvez. Não, mas é bom, gente, é bom. Conversar é uma coisa incrível. A gente está aqui com a Cláudia hoje, para você que conectou a TV Novo Tempo Agora, falando sobre o novo ensino médio, discutindo tudo que envolve tecnicamente, né, na vida prática ali do novo ensino médio, mas também dessa questão talvez mais teórica e filosófica, dos novos rumos que o nosso querido Brasil vai tomar a partir de agora, visto que, né, vários países já aplicam aí esse modelo de ensino médio, está chegando agora no Brasil esse ano, vai acontecer gradativamente, vou até aproveitar e explicar para o pessoal de casa. Esse ano é obrigatório, as escolas começam com o primeiro ano do ensino médio a colocar em prática. Algumas já estão colocando o primeiro e o segundo, mas aí ano que vem, né, vão colocar o segundo, então fica o primeiro e o segundo e assim vai gradativamente. Cláudio, tem uma coisinha que a gente conversou num desses intervalos que eu acho legal a gente puxar aqui. Você me falou que você é pesquisadora do ensino infantil, né? Então, trabalha muito na questão de aprendizagem das crianças e tal. E aí, a gente comentou sobre crianças ser esse ser incrível, curioso, cheio das curiosidades, é uma delícia. E como talvez a estrutura que a gente tem de escola hoje vai minando essa criatividade. E aí, eu queria que você compartilhasse o conhecimento que você compartilhou comigo no intervalo com o pessoal de casa. O que a gente estava conversando é o seguinte, eu digo que muito que eu faço de alteração em educação é olhando para a infância. Porque, veja, nós falamos, um dos ganhos no ensino médio foi o quê? A flexibilidade. Sim. O que acontece na infância? Na infância você tem maior flexibilidade. A criança, todo ser chega, como você colocou, Cris, ele é curioso. Na educação infantil, como as pessoas ainda não dão tanta atenção, a gente consegue ter maior flexibilidade curricular. Você consegue não ter as áreas tão compartimentadas. Vou ensinar português, vou ensinar matemática, vou ensinar física, certo? Uhum. Eu consigo trabalhar em cima de fenômenos. Então, eu vou fazer uma coisa aqui. A criança pergunta assim, por que a minhoca está no buraco? E você começa a falar, eu não sei. Vamos ver o que tem no buraco? O que acontece na Terra? Imagina se você pudesse fazer isso até o ensino médio. É isso que hoje nós vamos fazer no ensino médio. Nós vamos trabalhar com os fenômenos. Nós vamos trabalhar com questões do território. A criança, de alguma forma, quando ela está no quintal... Lembra quando vocês brincavam no quintal? Com os primos, com os amigos? Cris, faz tempo, né? Mas foi recente, eu lembro. Pensa lá.
Vocês não eram exploradores? Era. Você falava, e a árvore cresceu, a avó vinha com uma muda, mostrava ali como que plantava. Agora, naquele momento, o quintal era o território de descoberta. Agora, a cidade, o bairro é o território do ensino médio. Se fizéssemos essa analogia, nós estamos tentando recuperar a curiosidade humana ao término do período de aprendizagem da educação básica. Porque quando você fomenta isso, e uma família, quando uma criança vai para o primeiro ano, fala assim, agora é sério, porque agora você vai ter que aprender a ler e escrever. O que nós tiramos quando nós trazemos isso? A capacidade de desenhar. Porque uma criança, quando desenha, você fala, mas o que você desenhou? Aí se ela escreve vaca, você já sabe. Ah, vaca. Mas quando ela desenha, ela fala, mas é uma vaca. Você não viu uma vaca? Às vezes é só uns rabiscos. E você fala, que vaca bonita. Então, veja, isso nós vamos tirando com muita competência todo esse processo criativo, exploratório e repleto de sinapses. Porque a gente está o quê? Fomentando a questão das sinapses na criança. O que a gente faz isso na infância? Depois, nós vamos trabalhando com as podas neurais. É como se eu tivesse um cortador de grama e eu vou fazendo atalhos. Isso faz com que eles se tornem o quê? Mais situação mecanizada. Então, o que acontece? Agora a gente está devolvendo o que é desse homem. Porque ele é criativo, ele é empreendedor. Quer uma coisa mais empreendedora do que saber andar e falar? Eu quero viver nesse mundo. Então é melhor eu fazer o que esses outros estão fazendo aí. E, Cláudia, sabe quem está falando? Povo de casa. Eu fico imaginando que a gente falou agora 4 blocos. No 5º bloco, agora você vai ter que falar. Vamos lá. Vamos falar com a Cláudia aqui, aproveitar esse conhecimento. Você tem alguma dúvida? Na tela, a sua participação. Vamos lá. É a Ione Patrícia, de Salvador, na Bahia. Bahia está presente hoje. Que tema importante. Será que o novo ensino médio vai preparar o estudante para a avaliação do Enem? Falamos aqui bastante sobre isso, viu, Ione? O ensino médio não contempla e reduz a área de humanas importante para a reflexão do pensamento crítico. O que pode esperar dessa redução? O que será feito dos professores da área de humanas? Olha, que perguntas interessantes forte, aí. E eu vou dizer, eu sou uma professora da área de humanas. Eu sou uma professora de história. E eu espero que nós possamos achar um lugar, porque a redução, o que eu penso é o seguinte, nós não podemos pensar que redução significa tirar a qualidade da experiência. A redução vai fazer com que nós façamos melhores curadorias do que os meninos e meninas jovens precisam aprender para a vida. É lógico que eu, como técnica, tenho o tema que eu mais gosto. Mas eu preciso saber se aquilo que eu mais gosto está em sintonia com a necessidade daquele jovem a serviço da sua vida. Quando eu transformo essa discussão da sala de aula no território, tem contribuições da aula na área de história, na área de geografia, da filosofia, da sociologia. O projeto de vida vai precisar muito da gente. Muito provavelmente, eu penso que os professores que podem, que poderão conduzir a parte do projeto de vida, vai ser muita gente da área de humanas. Porque a gente tem essa questão desse contato. Mais de um professor da área de humanas que consegue dialogar com a área de exatas. Esse vai ser mais interessante, porque à medida que a gente vai ficando mais sabido. Menino que a gente sabida. Eu acho isso fantástico. Algumas escolas, e até mesmo na universidade que eu estudei, quando eu saí de lá, eles começaram esse projeto e agora eles chamam de projeto integrado ou projeto integrador. Isso. É onde fazia essa integração com as outras disciplinas e a gente da comunicação, né, era muito gostoso porque a gente saía com um produto. Isso. Entendeu? Então, que é o que a gente vai fazer na vida. Eu não vou trabalhar sozinha como jornalista, eu vou trabalhar com publicitário, eu vou trabalhar com um cara que fez rádio e TV, que faz o meu vídeo, entendeu? E isso era incrível, você entrava ali com todo mundo e você fazia com o maior prazer, mesmo que você tivesse que exceder as suas horas de estudo e tal, porque você estava vendo na prática uma coisa que você ficou na sala de aula, ouvindo o professor falar. E pena que eu peguei eu peguei um projeto muito legal, que era a jornada, que a gente chamava, mas quando eu saí, teve esse projeto aí, projeto integrado, e eu vi os alunos pirando,
porque por mais difícil que fosse, talvez, elaborar um grande projeto, eles saíam de lá, assim, felizes da vida. Agora, essa telespectadora falou uma coisa, Cláudia, sobre o Enem, que eu acho que entra nessa mesma coisa do vestibular. Exato. É a hora do Enem, então, começar a se movimentar para, talvez... De novo, a pergunta é, eles estarão preparados para o Enem? Da mesma forma que estarão preparados para o vestibular? Por isso que tem que ter essa questão dessas mesas de diálogo, que já acontecem, logicamente, porque senão conversa fica totalmente desconjuntada, né? Então, tenhamos aí a esperança que esses fóruns vão criar diálogos efetivos e assertivos em prol desse estudante. Porque, senão, se essa parte da jornada não for considerada, eles vão ter tudo taquicardia. Porque eles vão viver uma coisa e depois vão ser cobrados de outra. Então, articulação é a palavra de ordem. E outra, às vezes fica muito bonito no papel, por exemplo, o estudante vai no vestibular, mas o estudante que tem pouco dinheiro, ele trabalha o dia inteiro, não come direito, estuda à noite, parcial, e quem tem dinheiro estuda de manhã, come direitinho e vai prestar o vestibular. Então, o sistema público acaba sendo para quem tem dinheiro. E a pessoa que precisa, que não tem condições, acaba ficando às margens da sociedade. Então, a gente tem que ver na ponta mesmo, porque agora a gente está vivendo, não quer dar uma realidade para o aluno, então a realidade dele é assim, a maior parte do país às vezes tem que ajudar em casa. Então, esse sistema tem que fechar. Mas está vindo assim, estou abraçando essa ideia com o maior carinho, maior amor, e que a gente possa juntos ter uma solução para que a gente possa viver esse plano. Cláudia, mais uma vez, obrigado por ter vindo. E eu acho que, como professora, ela é pedagógica, ela pega todo o conhecimento. Achei que eu dava para responder mais uma pergunta. Não, estava à vontade de perguntar, mas não dá. Acabou, Suzane. Acabou mesmo, diretora? Findou. Ô, louco! Ah, ela teve misericórdia, tô brincando, é porque o tempo realmente vai dar tempo. A nossa diretora é sempre misericordiosa. É que o relógio, né, gente? Vamos lá para mais uma. Acho que dá tempo da Cláudia responder mais uma. Marcela... Sunanda, cansei de olhar para o quadro em aula de matemática e perguntar onde é que eu vou usar isso na minha vida. O professor fazia um discurso enorme, mas nunca respondia a minha pergunta. Amei o novo formato, só fico chateada que só chegou agora, quando já terminei meu ensino médio. Ah, Marcela. Todo mundo aqui. A gente ficou, poxa, por que não aconteceu na nossa época? Mas a parte da gente como pais é que a gente pensa, nossa, meu filho vai pegar essa nova ideia, uau, que demais. É realmente uma novidade que está chegando, eu também olho com bons olhos. É claro que a gente tem um problema público. Não vai dar para a gente comentar aqui, quem sabe no outro programa, né, Cláudia? Porque muitas escolas, assim, públicas, elas têm dificuldades, assim, muito básicas igual a gente comentou, às vezes é um papel higiênico, é um vidro que está faltando na escola e tal. Então, que os nossos governantes olhem com esses olhos também agora, saber que as escolas vão precisar, talvez, de um investimento maior. É um olhar que a gente também tem que ter para esse jovem que você falou que trabalha o dia inteiro e tem que estudar à noite. Enfim, algumas coisas assim, sociais que vão ser precisas ajustadas. Eu quero te agradecer muito, Cláudia. Se você tiver alguma consideração final sobre esse assunto, pode fazer. É sempre uma honra ter você aqui com a gente. Super obrigada, mais uma vez com uma pauta que a gente sabe da relevância e poder compartilhar com o público sobre como você pode discutir com mais conhecimento e falar, e todo mundo aqui está torcendo que dê certo, porque a gente quer muito que essa geração tenha uma experiência diferente e melhor que a nossa, para que a gente possa fazer um mundo mais equitativo, né? Ah, que linda, Cláudia, participando com a gente. Muito, muito obrigada. Obrigada a você que esteve aqui coladinho nessa tarde, aprendendo também. E é o seguinte, gente, sextou! Sextou, mas segunda-feira a gente está de volta. E segunda-feira, Cris, velho normal, o que é isso, hein? Deixa eu falar um pouquinho sobre a sua vida, né? Um pouquinho da vida, não é? Como assim? O velho normal e tal. Que velho? Não? Que normal. Contar um pouquinho. Brincadeira, brincadeira. A gente vai fazer esse tema fantástico, espera você às 2h30 da tarde, na segunda-feira, e vai estar fantástico. A pessoa de casa pergunta assim, o que é o velho normal? Essa situação, né, de que agora com a flexibilização, né, aliás, primeiro com a vacinação, né, da população, houve uma flexibilização em relação à pandemia, enfim. Agora a gente começa a ter uma sensação de
de voltar a um estado normal. Mas será mesmo um velho normal? Mas será que o mundo mudou? Como que fica essa volta? É aquela coisa muito louca. Por isso que a gente vai ter uma psicóloga aqui para ajudar a gente a entender saúde mental, saúde se não fosse. Eu digo para você o seguinte, hein? Deus é sábio, levantou especialista nesse momento, é para você que tem um preconceito, tá? Fé e a questão psicológica não tem problema nenhum, tá? Vamos quebrar esse preconceito. Deus levantou pessoas porque Deus é o cara mais preocupado, né? A pessoa que te ama, esse ser maravilhoso que está acima da gente, que vê que o Cristo precisa de um psicólogo para seguir a vida. E na segunda-feira, esse Deus maravilhoso vai dar oportunidade para a gente poder falar um pouquinho como é que vai ser esse novo normal, porque eu acredito que a gente está em plena metamorfose. Transição. A gente está trocando a roda do carro em movimento. E tem que ter um novo comportamento para essas áreas para a gente poder lidar. Mas calma, você é um ser sábio e vai ter condições de ajustar essa roda aí. Então é isso. Segunda-feira, 2h30 da tarde. Espero você. Bom fim de semana, tá? Vamos lá. Foi um prazer estar com você essa semana. Você esse também, cara inenarrável. Eu te paguei R$50, fala mais. Paguei 50 pila. Nossa, ela gente, falou que ia falar mais. De passar a semana Pô, paguei uma onça para ela, fiz um pix, ela falou só isso. Beijo, bom fim de semana. R$25,90 eu vou pagar só. Incrível para você e para sua família, tá? Um abraço. Segunda-feira, 2h30 da tarde, hein? Tchau, tchau. Beijo, obrigada pela companhia. Psicólogo na segunda, tá? Suzane vai consultar. Que é isso? Os dois falam ao mesmo tempo? Que loucura, gente. Só um psicólogo pra ajudar.